Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai iniciar o estudo de strings. Então, a gente vai trabalhar com palavras, com letras dentro de programação, com lógica de programação. Então até então a gente só trabalhou com variáveis do tipo inteiro e real, ou seja, variáveis numéricas. E agora a gente vai começar a trabalhar com letras, com conjuntos, com palavras. Então vamos lá. Eu vou ter uma variável, vou declarar uma variável nome, certo? 2 pontos, que vai ser do tipo caractere. Caractere. Então tá aqui, certo? Então ela é uma variável do tipo string. Vamos fazer um teste para ver se eu consigo ler essa variável. Então vamos lá, um exemplo bem simples. Tá? Então o tipo caractere, ele define um nome por completo. Então aqui, ó, palavras. E aqui então vamos ler essa palavra. Então printf, ó, escrival. Informe seu nome. Só um exemplo bem simples, tá? Que leia o nome. E aqui vamos fazer outro escrival. Falando assim, ó, seja bem-vindo, senhor ou senhora, e o nome. Então aqui, vírgula, nome. Vamos verificar se isso daqui vai dar certo. Então vou salvar aqui como nosso exemplo, tá? Então vamos vir aqui no nosso pastinha do curso. Então vai estar aqui dentro de Visual G, aula 31. Aqui, ó, aula 31. Então vamos lá, vamos salvar. Salvou, vamos executar. Meu nome é Wellington. Seja bem-vindo, senhor ou senhora Wellington. Então tá aqui, recebemos um nome, tá? Também é possível receber letras, certo? Então, por exemplo, vamos fazer aqui mais um exemplo bobo. Então vamos falar assim, ó, letra. 2 pontos, essa é do tipo caractere, não é caractere. E vamos fazer aqui então outro escrival. Escrival. Informe a primeira letra do seu sobrenome. Informe a primeira letra do seu sobrenome. Então, tá aqui. E vamos lá, vamos fazer aqui um leia. E ele vai ler letra. E vamos fazer aqui um escrival para letra. Tá? Então tá aqui esse mesmo exemplo, tá? Vou repetir esse escrival. Só que agora eu vou colocar aqui a primeira letra do seu nome do seu sobrenome é. A primeira letra do seu sobrenome é o que? Letra. Então vamos fazer aqui o teste. Então veja só, executei. O meu nome é José. A primeira letra do meu sobrenome é O, e tá lá. O que acontece se eu tentar armazenar na letra uma cadeia de caractere, um nome completo? Então vamos fazer aqui um executar. Olha aqui deu certo, teste. E aqui eu vou tentar armazenar vários. Ó, ele também armazena, tá? Mas não é correto.
Lá em linguagem de programação C, a gente vai ver que não tem como fazer esse armazenamento dessa forma. Então, vamos definir caractere para letras e caractere para uma letra só, tá? Então, tá aqui. E como fazer isso em linguagem de programação C? Vamos lá. Vamos vir aqui no nosso Dev C++, pedir um novo código-fonte, fazer a nossa declaração de biblioteca, então st include stdio.h, e aqui eu vou fazer a variável main, nossa classe principal. Vamos definir então aqui nosso algoritmo, tá? Se eu tiver um nome completo, uma cadeia de caracteres, eu tenho que definir do tipo string, certo? Que vai ser um nome, ponto e vírgula. Tá aqui, tá feita a declaração. Agora, se eu for definir do tipo caractere, aí eu vou definir como tipo char, como no nosso exemplo a gente fez da mesma forma, né? A gente catou e criou uma variável do tipo char. Então vamos lá. Veja só, vou tentar fazer da mesma forma como a gente estava fazendo lá no Visual J. Vamos ver qual que é o resultado. Aqui então eu vou ter char. Já aqui já dá uma diferença, né? E esse char vai receber o nome de letra, ponto e vírgula. E vamos iniciar então o nosso algoritmo. Vou fazer um printf, informe o seu nome. Beleza, eu vou fazer aqui um /n e vamos fazer um scanf. Olha só, porcentagem S de string, vírgula, e comercial, nome. Depois vamos fazer aí para printf para tá informando aí esse nome, escrevendo em tela. Então, o seu nome é /n, vírgula, nome. E aqui eu vou escrever uma string. Perfeito. Agora aqui vamos fazer outro printf para informar a primeira letra do sobrenome. Então, informe a primeira letra do seu sobrenome. Aqui vamos fazer então um scanf. Como é uma caractere, uma letra só, porcentagem C. Aqui é uma vírgula, um e comercial, tá? Para fazer a atribuição do valor à variável letra. E vamos escrever esse cara. Então, printf a primeira letra do seu sobrenome é porcentagem S, letra. Vamos verificar se isso daqui tá certo? Então, eu vou compilar. Já vou gravar aqui como exemplo aula 30. E vamos salvar. Opa, já deu aqui um erro. String. Eu defini uma string. Veja só. O problema aqui é o seguinte, pessoal. O que é um caractere, né? O que é uma palavra? Um conjunto de letras. Na verdade, uma palavra ele é um conjunto de caracteres. Aqui no Visual G,
a gente consegue gerenciar isso de forma bem fácil. Só colocar caractere, ele já entende que é um conjunto de letras. Aqui dentro de linguagem de programação C, isso daqui é um pouquinho diferente. Ele enxerga um conjunto de letras como char também, só que é um char de forma diferente. É um char que eu vou ter que declarar como um vetor de letras, um vetor de caracteres. Então, um vetor de 30 posições, por exemplo. Então, quer dizer que o meu nome ele é um conjunto de letras que forma um nome por completo, ou seja, forma a minha string. Então, por exemplo, aqui ó, o nome José, ele é um conjunto de letras, ó, de caracteres, J-O-S-E, que forma um nome. Então você vai conseguir declarar variáveis do tipo string dessa forma. Já o caractere letra, ele não define um conjunto de caracteres, e somente um caractere. Vamos executar para testar. Olha só, então aqui não é porcentagem S também, tá? De letra, de string. Vamos compilar e executar. Ainda tem algum erro, deixa eu ver. Erro, falta ponto e vírgula aqui. Então vamos lá, vamos executar novamente. E agora vamos lá. É informar meu nome, José da Silva. José da Silva. Olha só, deu algum problema aqui, vamos ver. Fechar. Aqui então não vai ser caractere, aqui é C mesmo. Compilar e executar, vamos ver qual que é o problema. José. Bom. Deixa eu fechar aqui e vamos descobrir o que é que está acontecendo. Nome José. Deixa eu tirar isso daqui e executar para a gente ver. Fazer um teste. Compilar e executar. José. Ele foi corretamente. Aqui lembrando, né, que não existe isso daqui. Joia. E para mim ler uma letra. Então, vamos fazer outro printf. A primeira letra do seu sobrenome é 2 pontos. Beleza, vamos executar para ver se vai dar algum problema. Então, José, de novo. Beleza, ele pede. Agora eu vou ter que ler aqui dentro da minha variável caractere. Então, vamos lá, vamos ler. Esse caractere, pessoal, na verdade, ele é uma cadeia de quantas letras? Uma só. Então, eu tenho que definir aqui que ele tem uma. Porém, ele deveria ler. Mas tudo bem. Então, ele é uma string de uma posição. Ou seja, eu vou ler somente uma letra. Então, vou ter um scanf, tá? Aqui eu apertei Ctrl espaço para ajudar na inserção dos códigos, tá? Não se assustem. Arroba é comercial letra. Vamos verificar se isso daqui vai dar certo. E aqui então vou ter um printf, certo? Que vai a primeira letra do seu sobrenome é 2 pontos, só para gente ilustrar, né? O que a gente está querendo falar. Eu sei que é a mesma frase dali de cima, mas vamos lá, compilar e executar. Aqui falta um ponto e vírgula aqui antes. Compilar e executar. Opa, vamos pôr o nome José
A primeira letra do nome é S, tá lá. Então veja só, a forma de tratar strings dentro de linguagem de programação C, ela é um pouquinho diferente daqui. Então eu tenho que declarar como um vetor. Em string ela é um vetor de caracteres dentro de linguagem de programação C. Então aqui vai ter algumas funções um pouquinho diferente do que a gente já vinha vendo, tá? De um para o outro vai ter funções um pouco diferentes uma da outra, mas não tem problema, tá? Não esquente a cabeça com isso, que durante as aulas a gente vai estar vendo. Então nessa aula é isso. Na próxima aula a gente continua com o estudo de strings e caracteres. Até a próxima aula. Falou!